Quando eu fiz o meu vídeo sobre a primeira temporada de Silo, ou Silo, série da Apple TV+, eu falei sobre como essa série era extremamente viciante e cheia de mistérios. Eu não conseguia parar de assistir a primeira temporada, eu praticamente devorei os episódios, e eu tava louca pra estreia da continuação dessa história. Eu precisava saber o que vinha pela frente. E esse momento finalmente chegou. A segunda temporada de Silo expande esse mundo pós-apocalíptico e resolve muitos dos mistérios, muitas das perguntas que a gente tinha ali na época da primeira temporada, só que deixa a gente com ainda mais dúvidas do que vem aí pela frente, né? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar da segunda temporada de Silo. Eu sei que o público do canal gostou muito da primeira temporada, assim como eu, e eu tenho algumas questões em relação à segunda temporada que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas em geral eu gostei bastante dela, tá? Nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes tudo que eu achei, quais são os pontos mais fortes da temporada na minha opinião, e também quais são as minhas expectativas pelo que vem pela frente, na terceira e quarta temporadas, porque sim, a série já foi renovada para mais 2 temporadas, e aí ela deve terminar em 4 mesmo. Lembrando que esse seriado adapta a história de uma trilogia de livros do Hugh Howey, chamada Wool. Eu falo mais sobre isso no meu primeiro vídeo, que é sem spoilers e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre os livros, vale a pena dar uma olhada lá. Porque assim, eu vou falar mais sobre isso depois, mas eu acho que talvez não precisasse de 4 temporadas, talvez 3 fossem o suficiente. Mas a gente já fala sobre isso, vamos falar primeiro da segunda. A segunda temporada de Silo estreou em novembro do ano passado, e foi muito gostoso acompanhar a série toda semana sem estar necessariamente fazendo uma cobertura semanal. Eu sabia que provavelmente ia acabar fazendo um vídeo no fim de tudo, como eu tô fazendo agora, né? Mas não tinha aquela correria de produzir a cada episódio, como foi o caso de House of the Dragon, ou como tá sendo agora com Ruptura, por exemplo, que eu tô fazendo cobertura semanal também. Eu vi Silo toda semana simplesmente porque eu tava com vontade, porque eu gostei muito da primeira temporada. Aí eu não queria esperar juntar um monte de episódio para maratonar, que é o que eu faço muitas vezes. Então a série se tornou uma boa companhia nesse fim de ano e no começo de 2025. E sabe quem entrou na minha vida bem nessa época e continua me acompanhando até hoje? A Insider, que começou a patrocinar os vídeos do canal em novembro e agora continua com a gente nessa missão de começar o ano de um jeito mais leve e mais confortável, com roupas que ajudam a regular a temperatura do corpo e reduzir o cheiro de suor. Tipo essa Structure Tank que eu tô usando, que é uma delícia de tão confortável. Eu quero pegar no tecido pra mostrar pra vocês, mas eu não sei se vai pegar no microfone, qualquer coisa é isso, tá? É que é muito gostosinho o tecido. E uma oportunidade muito bacana pra conhecer essas peças é escolher um dos kits Insider. Lá no site tem vários kits diferentes pra você renovar o seu guarda-roupa. Tem kit com roupas de treino, tem looks completos e até kit de roupas de baixo. Esses kits são opções super práticas e inteligentes porque cada peça dentro deles já vem com um valor promocional. E eu ainda te ajudo com mais um desconto exclusivo em cima disso. Com o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante mais 12% de desconto. Então os kits ficam com o valor final menor ainda. É só você clicar no link que eu deixei na descrição que o meu cupom vai direto pro carrinho. Vai lá escolher seu kit Insider pra começar o ano com peças que vão durar e te acompanhar em todas as situações. Muito obrigada, Insider, e bora pro vídeo. Uma coisa que eu já queria destacar em relação à segunda temporada é que a estrutura dela é completamente diferente da primeira, né? Na primeira a gente tá muito mais acompanhando a jornada da Jules, né, a Juliette Nichols, que é a protagonista da série, enquanto ela investiga uma série de conspirações ali no Silo. Já na segunda temporada, a história se distribui muito mais entre outros personagens. Tem a Jules ainda, mas a gente vê muito mais a perspectiva de outras pessoas que já tinham aparecido ali na primeira, mas agora tem o seu papel expandido. Só pra contextualizar aqui, muito brevemente, pra quem não lembra muito as coisas da história, em Silo a gente vê o retrato de uma sociedade pós-apocalíptica, distópica, enfim, em que cerca de 10 mil humanos vivem em um silo, uma estrutura imensa com mais de uma centena de andares, e existe toda uma sociedade montada em cima da estrutura desses andares do silo, e também pelo fato de que eles, em geral, não sabem o motivo do silo ter sido construído, e nem se um dia eles vão poder sair do silo, porque esse silo, que assim, na vida real, o silo é uma estrutura de armazenamento, né? Nesse caso, o silo tá sendo usado como uma espécie de bunker pra eles, porque o mundo lá fora teria sido completamente devastado. E eles ainda não sabem quando é seguro sair de lá de dentro. Tanto que uma das coisas mais chocantes que podem acontecer nessa sociedade é uma pessoa pedir pra sair, porque assim, a partir do momento que você falou que quer sair, não tem como voltar atrás, e você é mandado pra fora, em uma roupa ali quase como um traje espacial, toda isolada, e você é
convidado a limpar os sensores ali de fora, que são tipo uma câmera que mostra como está o mundo pra galera que tá dentro do silo. E eu tô falando isso porque muito da primeira temporada foi em torno justamente desses elementos. A questão da limpeza, que é esse ritual de mandar alguém pra fora e sugerir que a pessoa limpe ali a lente dos sensores. Os sensores em si e essa tela que mostra pras pessoas o mundo lá fora. E o motivo de tanta gente começar, aparentemente do nada, a pedir pra sair do silo e fazer esse ritual de limpeza. Qual que era a conexão disso tudo? O que estava acontecendo? E a gente acompanha na primeira temporada, então, essa investigação feita pela Juliette Nichols, que é originalmente uma engenheira ali da área da mecânica, que é uma área que normalmente é menosprezada pelo restante do silo, só que ela acaba, para surpresa de praticamente todo mundo, sendo nomeada como sucessora do xerife anterior, que inclusive foi uma dessas pessoas que pediram para sair, pediram para fazer a limpeza. Porque ele tomou a decisão e porque a esposa dele tinha tomado essa decisão antes dele, a Juliet passa boa parte da primeira temporada tentando responder essa questão e várias outras que surgem no caminho. Mas o que importa pra gente agora é o foco da primeira temporada na Jules. Realmente, a maior parte do tempo a gente acompanhava ela investigando, ela interrogando, os relacionamentos dela com outros personagens, porque isso era importante também pra mostrar pra gente por que ela foi escolhida como sucessora do xerife, o passado dela, a relação dela com a família e também com os outros membros ali da mecânica. Muitas das coisas na primeira temporada aconteciam ali ao redor da Jules. Só que agora na segunda temporada, a Jules não tá mais no mesmo espaço de muitas das tramas em que ela estava envolvida na primeira. E é a partir desse momento que eu aviso que esse vídeo tem spoilers, não tem como não ter spoilers. Pelo menos ali da primeira temporada eu vou ter que falar do final dela, porque senão não tem como a gente começar a falar da segunda, né? Se você quiser uma experiência totalmente sem spoilers, tem o vídeo da primeira temporada e lá eu realmente evitei falar qualquer coisa, porque eu acho que Silo, como é uma série de mistérios e tem muitas reviravoltas, é bom que você veja sem saber muita coisa do que vai aparecer na trama. Então eu recomendo que você veja aquele vídeo antes desse, se a premissa da série pareceu interessante pra você. Mas agora que todo mundo que queria evitar os spoilers saiu, vamos lá. Qual é a diferença da primeira pra segunda temporada? A Jules saiu do silo, ela não está mais lá. E teve dois fatores que diferenciaram o ritual da limpeza dela de todos os outros que vieram antes. Primeiro de tudo é que ela não limpou os sensores. Normalmente as pessoas limpavam os sensores porque existia toda aquela conspiração da tela que tecnicamente te mostrava o mundo externo, e quando a galera saía, aparecia um vídeo todo lindo, bonitão e tal, e isso fazia com que elas quisessem limpar o sensor pra meio que tentar mostrar o mundo verdadeiro pra quem tava assistindo. Mas a Jules não fez isso naquele momento, eu já vou falar mais a respeito. Só que em segundo lugar, o que aconteceu é que a Jules também não morreu. Normalmente as pessoas que participam do ritual da limpeza tentam caminhar ali até uma colina que tem bem lá no fundo de onde mostra a tela, e invariavelmente elas acabavam caindo e morrendo. Isso é uma coisa que foi mostrada diversas vezes ao longo da primeira temporada, mas a gente viu ali no fim da primeira temporada que a Jules não só não limpou os sensores, como ela foi em direção à colina e conseguiu continuar andando até passar de onde a câmera pega. E isso é uma coisa que nunca foi vista pelas pessoas daquele silo, justamente porque os trajes eram feitos para que as pessoas não sobrevivessem tanto tempo assim. Tem todo esse rolê da primeira temporada, da fita que eles usam ser diferente. Isso é uma reviravolta bem bacana que rola nesse finalzinho da primeira. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que isso que aconteceu no final da primeira temporada é algo completamente inédito para todas as pessoas que moram nesse silo, e também é algo preocupante pro Bernard, que assim, ele é o chefe da TI, mas na verdade ele é muito mais do que isso, né? A TI é o departamento que comanda praticamente tudo no silo. A gente foi vendo na primeira temporada como os outros cargos, como prefeito, juiz e até mesmo xerife, normalmente as pessoas que estão nessas posições acabavam sendo controladas pelo departamento de TI, elas sabendo ou não. E esse departamento é chefiado pelo Bernard, que foi um dos personagens que mais me interessaram ali na primeira temporada, porque claramente ele sabia mais do que a gente estava vendo ali na série. Ele provavelmente tinha um conhecimento maior desse mundo do que tem além do silo, porque ele sabia que a tela era falsa, ele sabia de várias das conspirações, ele era a chave de muitas coisas. Só que na segunda temporada a gente vê que não é bem assim, tem muita coisa que o próprio Bernard não sabe. Mas tô me adiantando aqui. O fato da Juliet não só não ter limpado os sensores, como ter saído andando sem morrer na frente dos sensores, morrer na frente das câmeras, é uma coisa que a gente vê logo de cara que é altamente preocupante pro Bernard. E conforme a gente vai acompanhando a segunda temporada, a gente entende o porquê. Nessa segunda temporada, a gente descobre muito mais sobre como o silo funciona e quais são as
regras por trás das regras. Muitas dessas informações estão num livro chamado Ordem, que é como se fosse um manual de instruções do Silo, né? E eu acho legal que é tanto um manual de instruções que tem até aquela seção de problemas, né? Problemas comuns que podem acontecer. Então, não tá conectando a internet, verifique se o modem está ligado, esse tipo de coisa. Nesse caso não tem coisa sobre modem, mas tem coisas do tipo, começou uma rebelião, começou alguma coisa? Joga a culpa no pessoal da mecânica e coloque toda a opinião do Silo, toda a população do Silo contra a galera da mecânica. Tem várias soluções para problemas comuns que podem surgir no Silo, mas a gente vê que entre as orientações do manual tem a situação de uma limpeza que não foi bem sucedida, ou seja, a pessoa não limpou os sensores, como a Jules. E nesse caso, o que o chefe da TEI tem que fazer? Se preparar para a guerra. Ou seja, gente, o que aconteceu no fim da primeira temporada transformou o Silo inteiro em um barril de pólvora prestes a explodir. E a gente vai ver ao longo dessa segunda temporada toda quais são esses movimentos de rebelião, por que eles surgem e como a galera que tá no poder vai tentar lidar com isso. O que conversa bastante, de certa forma, com a experiência da Juliette do lado de fora do Silo. Porque ela descobre que o Silo dela não é o único refúgio da humanidade, mas que eles fizeram 50 silos. E ela e todo mundo que ela conhece, toda a sociedade que ela conhece, eram só um silo desses tantos. Mas que também existem silos que estão considerados mortos, como é o caso do Silo 17, que é onde ela vai parar e acaba passando essa temporada quase inteira. Eu achei bem legal e bem interessante como eles mostraram que o Silo 17 poderia ser o futuro do Silo 18 se a Jules não conseguisse reverter essa situação, porque a rebelião surgiu de uma forma muito parecida e foi muito rápida a sucessão de acontecimentos entre a rebelião começar e todo mundo no Silo morrer. Ou melhor, praticamente todo mundo, mas já vou falar mais sobre isso. De qualquer forma, a gente tem a estrutura da série bastante dividida entre esses dois lugares muito diferentes. Por mais que os dois sejam silos, um é o Silo 18, que a gente já conhece, tem diversos personagens que a gente já conhece e o funcionamento também bastante conhecido pela gente. E o outro é o Silo 17, que apesar de ter uma estrutura igual à do 18, é completamente diferente como uma ambientação para essa temporada. Ele tá quase que praticamente deserto, tá inundado e praticamente abandonado há décadas. E os episódios alternam entre momentos da Jules explorando esse lugar novo e as consequências da saída dela lá no Silo 18. Ao mesmo tempo que isso pra mim é uma coisa interessante, porque expande esse universo da série, também acho que traz alguns problemas, porque a jornada da Jules lá no Silo 17 tem menos coisas pra serem resolvidas do que o que tá acontecendo no Silo 18. No Silo 18 tem um monte de coisa rolando, tem todas as tramas que a gente já tinha visto na temporada passada e mais um monte. Tem vários personagens que a gente já acompanhava na primeira temporada e a gente vê o papel deles ser expandido agora. Tem muita conspiração, muita reviravolta, várias cenas de treta, de barricadas, de batalhas, e tudo isso tem que caber nos episódios que são divididos com a jornada da Jules no Silo 17. Que assim, eu achei bacana, eu gostei bastante de vários dos momentos no Silo 17, mas eu acho que o andamento dessa segunda temporada ficou um pouco prejudicado por conta disso, já que a Jules não tinha ali tanta coisa pra fazer no Silo 17. Eu acho que tem momentos muito interessantes, muito legais, e eu gostei de ver a maioria deles, e eu acho que sim, essa história se conecta bastante com o que tá acontecendo no Silo 18, porém, parece que eles não podiam se dar o luxo de passar muito tempo sem mostrar a Jules. E eu entendo, porque ela é a protagonista da série, então eles não podiam passar ali 5 episódios sem ela aparecer. Mas me deu a impressão de que vários momentos dela ao longo dessa temporada eram missões extras que os roteiristas colocaram só pra deixar a Jules fazendo alguma coisa, pra que ela tivesse tempo de tela suficiente até ser o momento, finalmente, dela sair do Silo 17 pra voltar pro Silo 18. E não me levem a mal, porque alguns dos meus momentos favoritos da temporada foram no Silo 17. Eu gostei muito das interações da Jules com o Solo, que é o personagem que, a princípio, a gente vê ele sozinho durante décadas ali naquele silo abandonado, com todo mundo morto. E eu gostei demais de ver a interação desses personagens e de como eles dois têm muitas dificuldades de comunicação e de interagir com outros humanos, cada um por motivos diferentes, mas a gente consegue ver essa relação entre os dois desabrochando no meio de uma situação extremamente tensa pros dois, extremamente nova pros dois. Eu gostei da gente não ter recebido tantos detalhes sobre como realmente aconteceu a rebelião ali no Silo 17, como que foram os momentos finais. A gente tem sim aquela cena principal de flashback e alguns outros momentos, mas a maior parte do tempo a gente vai descobrindo o que aconteceu sem conseguir nunca preencher totalmente o quebra-cabeça, porque ele não precisa ser totalmente preenchido, eles só precisam dar uma ideia pra gente, mas a maior parte das informações vem ou de forma visual pelo ambiente, pela exploração da Jules,
ou pelas coisas que o Solo conta, e ele não é um narrador confiável, e eu acho que isso deixa as coisas muito mais interessantes. E esse fato dele ser um narrador não confiável é muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que a série menospreza um pouco a forma que a gente assiste, porque eu fiquei embasbacada que eles colocaram como um grande momento, ahá, nossa, como assim? Você escondeu essa informação? O momento em que a Julie saca quem o Solo era e que ele era uma criança na época que aconteceu o fim ali da vida no Silo. Veja bem, eu não tô reclamando de mostrar a Julie descobrindo isso, mas sim colocar isso como uma grande revelação nos episódios finais da temporada, sendo que é algo que é bastante insinuado desde o começo. Talvez eu esteja pressupondo coisas aqui, mas eu achei que tava bem óbvio pra todo mundo, assim, e eu acho que eles pararem pra Julie ficar, nossa, mas ele era uma criança, parece muito uma coisa pra eles terem certeza que eles passaram essa informação de uma forma muito explícita pra quem tava vendo a série na segunda tela, sabe? Tava mexendo no celular enquanto tava assistindo a série e talvez não tenha sacado. Não sei se foi isso, mas eu acho que esse é só um dos exemplos de como essa parte das Julies do Silo 17 parecia um pouco arrastada pra mim em alguns momentos. Eles estavam dando uma importância dramática, uma reviravolta ali pra uma coisa que não era uma reviravolta. Vai buscar tal peça, vai descobrir como entra debaixo d'água, aí vai buscar outra coisa, aí vai resolver outra coisa. Aí, vou pegar o papel aqui. Aí 10 mil sinais de que a pessoa não é quem ela tá dizendo que é. Aí, nossa, a pessoa não é quem ela está dizendo que é. Poxa vida, não? Eu sinto que a história tava meio que o tempo todo pisando no freio ali um pouco pra garantir que mostrassem a Rebecca Ferguson o suficiente ao longo dessa temporada e dar o timing certinho da saída dela ali do Silo 17 pra chegada no Silo 18 bem na hora do pandemônio. Mas eles poderiam muito bem ter feito a saída dela ser nesse exato timing sem ter ficado nessas voltas todas que eles deram no Silo 17. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas foi isso que eu senti em relação a essa parte, esse núcleo aí da segunda temporada. Mas enquanto o núcleo da Julie estava meio repetitivo, tinha pouca coisa acontecendo ali, no Silo 18, pessoal, realmente tava tudo acontecendo ao mesmo tempo e era reviravolta atrás de reviravolta, né? Na segunda temporada a gente viu um destaque maior sendo dado para muitos dos personagens que tinham sido colocados ali na primeira, mas que não tiveram tanto destaque assim, ou que apareceram brevemente, depois saíram de cena. Um exemplo bem importante de personagem assim é o Lucas Kyle, que era o cara que interagia ali com a Julie no refeitório, ficava olhando as estrelas e tal, e nessa temporada ele acaba ganhando um papel muitíssimo importante, acaba se tornando um dos protagonistas. O Lucas é um personagem bastante importante no livro também, mas ele aparece de uma forma meio diferente. A forma que ele acaba envolvido com o Bernard é diferente, na série é uma coisa bem mais tumultuada ali, mas eu gostei de já terem trazido ele um pouco mais na primeira temporada, pra que na segunda ele ganhe esse papel muito grande, porque é isso, né? A gente não tem mais a Julie, a protagonista, ali no meio do Silo 18, mas a gente tem outros personagens interessantes que têm as suas tramas ali, e a gente vai vendo como cada um deles vai descobrindo pedacinhos dessa grande conspiração do Silo. Tem alguns que a gente já tinha visto bastante na primeira temporada, como a galera da mecânica ali, né? Principalmente a Walker, que é a mentora da Jules, né? E o Knox e a Shirley, que trabalhavam lá com ela, e eles acabam se tornando líderes ali da rebelião da galera da mecânica. Mas assim, por mais que as pessoas da mecânica se identificassem mais com a Jules, muitas pessoas de outros andares do Silo também se inspiraram por esse ato dela de não limpar, pela sobrevivência dela, e isso gerou todo um movimento ali no início da temporada que poderia muito bem causar algo similar ao que aconteceu no Silo 17. Por isso que eu falei que eu não acho ruim ter a trama do Silo 17, porque eu acho muito legal contrapor essas duas situações, mostrar como no Silo 17 aconteceram praticamente os mesmos questionamentos que estavam acontecendo agora no 18 e qual foi o futuro daquilo, né? A gente fica o tempo todo pensando, tá, quando que vai acontecer alguma coisa igual ao 17? Será que é o fim de todo mundo? Será que a Jules vai voltar e vai estar todo mundo morto? Eu acho que esses momentos no Silo 18 acabam respondendo várias das perguntas que o Silo 17 gera na gente. Mas ao mesmo tempo é muito aflitivo ver os personagens querendo ir pra fora, por exemplo, falando que lá fora é seguro, sendo que a gente já sabe que não é, né? A série usa muito dessa ironia o tempo todo. Tem uma personagem que praticamente não é usada na primeira temporada, mas que era bastante interessante e eu amei que trouxeram de volta mais ou menos pra essa segunda temporada. Eu tô falando da Juíza Meadows, que foi mostrado ali na primeira temporada que ela era praticamente um fantoche ali do Bernard, mas na segunda temporada a gente vê mais da relação dos dois, a gente vê que ela já trabalhou diretamente com o Bernard, ela foi sombra dele, e ela descobriu uma coisa que fez com que ela deixasse de ser a sombra. E eu gostei bastante dos detalhes que foram trazidos sobre a personagem, eu gostei das interações dela com o Bernard, essa relação meio ambígua, talvez romântica, mas um pouco estranha entre os dois, e também essa coisa dela ter se tornado essa pessoa que tá se anestesiando, que quer fugir, porque a gente sabe agora no fim da temporada o que ela descobriu. As interações dela
dela com o Lucas, principalmente, são bem bacanas. Eu só não gostei, confesso, de toda a trama de ai, nossa, aí o Sims forçou a mão pro Bernard fazer o plano ali de matar ela, e aí isso fez com que o Sims virasse juiz, e aí agora ele não tem poder, e não sei o quê. E assim, eu entendo que é importante colocar o Sims nessa posição meio de impotência, e essa trama é importante também pra colocar o povo do Silo contra a galera da mecânica. Porém, dito isso, a Juíza Meadows é uma personagem que é 500 vezes mais interessante que o Sims. Eu não sei se eu falei isso no vídeo da primeira temporada, mas se não eu falo isso nessa. Desde a primeira temporada, todas as cenas que davam mais destaque pro Sims, tipo, ai, mais emotivas, ou então falando do passado dele, eu não conseguia me conectar muito, e nem é tanto por causa do personagem, mas realmente o Common, que é o ator que interpreta o Sims, ele não é muito bom, gente, eu não tenho o que dizer, assim. Tem vários atores bacanas em Silo, uns melhores, outros nem tanto, mas, cara, o Common, toda frase que ele vai falar é com a mesma entonação, exatamente. Sempre parece que ele tá com a mesma emoção em tudo que ele coloca. Isso é uma coisa que normalmente não me afeta tanto, mas nesse caso eu consegui até me distrair de tão ruim que ele era. Peço muitas desculpas se tiver fãs do Common aqui, mas realmente isso é uma coisa que me incomodou na primeira temporada e na segunda temporada continua. Tanto que eu até achei bom que o Robert Sims teve menos destaque nessa temporada e que quando ele aparecia muito junto com a Camille, que é a esposa dele, que é uma personagem muito mais interessante e que tem, na minha opinião, um trabalho mais bacana pela atriz, que é a Alexandria Riley. Ao mesmo tempo, eu não saquei muito ainda qual é a da Camille. Eu acho que isso é uma das grandes perguntas pra terceira temporada, porque ao longo da segunda temporada inteira, ela tinha ali uma agenda à parte do marido dela. Parecia às vezes que ela tava ali fazendo as coisas pra que ele chegasse ao topo, mas aí depois parecia que ela tava sabotando ele, aí depois eles estavam trabalhando juntos pra sabotar os outros, aí depois eles vão apoiar não sei quem, e aí chega ali no final da temporada, eles finalmente conseguem o que, teoricamente, todos eles queriam, só que quem pega a posição mesmo é a Camille. Eu achei isso bastante interessante, mas também levanta mais perguntas sobre o quanto disso ela planejou, será que ela já sabia que teria como ela pegar essa posição específica e usar o marido dela de escada nesse caso, ou será que ela foi observada de uma outra forma e por isso acabou sendo escolhida pra ficar ali no cofre? Eu acho que essa é uma das muitas perguntas que estão pra terceira temporada, quero saber mais sobre a Camille. Tem alguns outros personagens que acabaram tendo mais destaque da última temporada pra cá, como o pai da Juliet, o Dr. Nichols, que inclusive é interpretado pelo mesmo ator do Jorah Mormont, e eu não consigo não pensar no Jorah Mormont toda vez que eu vejo. Mas enfim, na primeira temporada ele é um personagem que tá ali, mais ou menos, né, aparece de vez em quando, e nessa segunda ele tem um papel um pouco mais ativo. Eu gostei de ver como a forma que a filha dele se sacrificou, pelo menos até onde ele sabe, né, e inspirou tanta gente. Ele acaba sendo bastante movido por isso e acaba influenciando mais as coisas na segunda temporada. Mas um personagem que eu achei que cresceu bastante nessa temporada foi o Peter Billings, que era quem pensavam na primeira temporada que deveria ter sido o xerife ali no lugar da Jules, e foi a pessoa que colocaram pra substituir a Jules depois da limpeza. Foi bem bacana ver nessa temporada como ele deixou de ser tão pau-mandado, vamos dizer assim, do Sims e do Bernard, e começou a questionar as regras que ele seguia com tanto afinco. Eu gostei bastante das interações do Billings com a galera da mecânica, mas principalmente com um personagem que eu achei que nem ia aparecer de novo depois da primeira temporada, que é o Kennedy, que é aquele cara mais trambiqueiro que ajudou a Jules a hackear os monitores e tudo. Ele tem um papel bem maior nessa segunda temporada, eu achei bacana a continuidade que deram pra ele, mas eu gostei muito das interações dele com o Billings, porque ele é esse cara todo desrespeitoso, todo trambiqueiro, enquanto o Billings talvez seja um dos personagens mais lawful good, né, se a gente for seguir alinhamentos de RPG, que é aquele personagem que é bom e também vai seguir todo aquele código moral certinho, não vai desrespeitar as coisas, ele é bem certinho e é bem difícil ele quebrar alguma regra. Quer dizer, tem algumas coisas que ele tinha escondido ali na primeira temporada, né? Mas tirando isso, ele é até que bem fanático pelo pacto, que é essa espécie de constituição ali do Silo, com todas as regras que os habitantes têm que seguir. Então foi bem bacana ver esse personagem, que é um dos que mais protegem o sistema, olhar pro sistema, questionar isso tudo e se tornar a persona não grata pro Bernard e pra galera lá de cima. Esses são só alguns dos destaques de personagens que eu curti mais nessa temporada, mas realmente o que mais se destacou desse núcleo pra mim foi descobrir algumas coisas do funcionamento mais profundo do Silo. Então as partes que mais me interessaram realmente foram as que envolviam o Lucas, Kyle, o Bernard e a Juíza Meadows. Eu quero saber muito mais desse universo, eu quero saber por que as coisas são daquele jeito específico. E assim, eu peguei o primeiro livro pra ler depois da primeira temporada. Então tem algumas coisas que aparecem nesse primeiro livro que eu já sabia que iam aparecer, mas eu acho que a adaptação tá bem diferente em alguns aspectos. Eu acho que o escopo da série acaba sendo maior, eles dão destaque pra mais personagens, então tem várias coisas que aconteceram de uma forma diferente. Mas por que eu tô
tô dizendo que eu peguei só o primeiro livro, né? Porque eu não sei o que acontece depois. Teve essa cena final aí da segunda temporada que parece se passar mais nos dias de hoje e que provavelmente vai indicar pra gente aí na terceira temporada como que aconteceu esse apocalipse, por que que tá todo mundo num silo, né? Essas coisas eu não li ainda, eu não sei o que vai acontecer, então eu tô tão perdida quanto vocês. Mas eu acho que pode ser muito bacana uma terceira temporada mostrando realmente por que que isso aconteceu, o que que levou a humanidade a ficar daquele jeito. Eles falaram ali de um possível ataque do Irã e tudo, mas você vê que a repórter naquela cena já tá colocando algumas dúvidas em relação ao ataque realmente ter sido da forma que foi contado. Será que tem alguma coisa por trás disso? Eu quero muito saber como que vai ser na terceira temporada e depois na quarta essa conexão dos dias de hoje, vamos dizer assim, né, dos dias pré-Silo e da época ali do futuro, a época que tem a Jules, que tem o Lucas e tudo mais. Mas assim, gente, eu confesso que eu esperava que a segunda temporada já entrasse mais um pouco nisso. Eu acho que a temporada acabou se esticando um pouco por causa dessas idas e vindas, essas voltas que deram, principalmente ali no Silo 17, como eu falei. Eu gostei dos detalhes que eles me trouxeram, a gente soube muito mais coisas, mas eu acho que eles poderiam já ter trazido um pouquinho mais. E eu fico com medo que a série, tendo 4 temporadas, será que a terceira também não vai ser um pouco mais enrolada, pra eles deixarem coisa pra concluir uma quarta temporada completa? Eu não sei, eu fico pensando que talvez 3 temporadas fosse o ideal, assim como a gente tem 3 livros, mas eu queria saber a opinião de vocês, queria saber o que vocês acharam dessa segunda temporada de Silo, e se vocês têm teorias, o que vocês estão especulando ali pras próximas temporadas, sem spoiler do livro, né, pessoal, por favor. Lembrando que aqui na descrição tem o meu cupom de desconto da Insider, assim como o link pro primeiro vídeo sobre Silo. E se você ainda não viu, eu tô fazendo cobertura semanal de Ruptura e eu vou deixar a playlist aqui pra você conferir. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!